Oi, gente, boa noite. Eu sou a Marjô, acho que um monte de vocês aí já me conhecem. Bem-vindos ao nosso webinar de hoje, o webinar da segunda semana do Beta Career Experience. Hoje a gente vai falar de como trabalhar o seu personal branding de marca pessoal. E aí a gente tem uma convidada super especial para isso, a Verusca. Verusca, bem-vinda, super obrigada por estar com a gente. Antes da Verusca se apresentar, só para dizer que para quem achou estranho, achou que ia ver a Carol aqui hoje. Carol tá dodói. Então, mandem aí muitas hashtags Melhora Carol nos nossos comentários para ela pegar logo. E semana que vem tá aqui com vocês de novo. Verusca, você apresenta para a gente, por favor? Claro, puxa, estou muito feliz com esse convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu sou psicóloga, sou coach também de vida e de carreira, e tenho trabalhado já nesse mundo corporativo aí por mais de 15 anos. Hoje eu sou consultora independente, né? Trabalhei já em grandes multinacionais, mas hoje presto serviço para várias empresas e pessoas. E tenho trabalhado aspectos do desenvolvimento humano, autoconhecimento, e um deles é a marca pessoal, né? Que eu tenho, inclusive, uma palestra que eu dou para o Instituto CEO do Futuro, que eu sou voluntária lá, né? Palestrante voluntária, e é uma palestra que os alunos gostam bastante, então eu estou bem feliz de falar sobre isso com vocês. Boa, gente, quem não conhece o Instituto CEO do Futuro, é uma ONG super legal, que tem um curso que chama Academia de Talentos, que desenvolve pessoas também para os desafios do mercado de trabalho. Depois me cobrem que eu mando lá no Slack de vocês a inscrição, como funciona. É super massa, eu fui voluntária lá por muito tempo, ainda tenho uma conexão muito grande com a ONG, e acho que tem a cara de vários de vocês, então acho que vocês iam adorar. Verusca, para começar, vamos falar um pouquinho do que é marca pessoal, por que a gente tem que trabalhar isso? Sim, vamos. Acho que esse conceito ele é bem importante. Eu costumo comparar a marca pessoal com marketing mesmo, né? A gente fala tanto de marketing no mercado, né? Quem trabalha em empresa está sempre conectado com isso. E marketing nada mais é do que criar um movimento para o seu produto, né? Colocar o seu produto no mercado. E quando a gente fala de marketing pessoal, de criar a nossa marca pessoal, a gente está falando de colocar a nossa cara no mercado, né? De colocar de uma forma que a gente tenha realmente características que sejam nossas, né? E que a gente consiga explicar isso, comunicar isso para o universo, né? Que a gente está inserido. Então, basicamente isso. E aí, por que é tão importante a gente trabalhar isso quando a gente fala de carreira? Quando a gente está à procura de novos desafios, quando a gente está procurando um estágio, procurando um trainee, ou mesmo quando a gente está bem no lugar onde a gente está, ou não vai trabalhar agora, mas por que é importante trabalhar isso? E aí eu já venho uma primeira pergunta que é minha mesmo. A gente trabalha isso o tempo inteiro ou tem momentos específicos da vida que a gente vai trabalhando marca pessoal um pouquinho mais, um pouquinho menos? É super importante isso. Na verdade, a gente trabalha isso o tempo inteiro. Só que existem alguns momentos da nossa carreira que eles são mais importantes, né? Só que qual que é o ponto de partida para a gente saber qual que é a nossa marca pessoal? É o autoconhecimento. Não tem outra forma. Eu preciso saber quem eu sou e quais são as minhas características mais marcantes, né? Se eu sou uma pessoa muito comunicativa, então essa minha capacidade de me comunicar é uma habilidade que ela pode ser destacada. Esse autoconhecimento, ele passa por aquela famosa pergunta que os recrutadores gostam de fazer: quais são os seus pontos fortes, né? Que todo mundo tem um pouco de receio dessa pergunta, mas quando eu tenho noção, quando eu tenho consciência, né, e autoconhecimento para saber quais são essas características que são mais marcantes, eu consigo responder uma pergunta como essa facilmente. Então, seja para entrar numa empresa, né, que eu ainda não entrei, ou para ser promovido também, é super importante ter consciência dessas características, né? Todo mundo tem pontos que podem ser melhorados, mas todo mundo tem pontos que são muito fortes e muito marcantes. Eu costumo dizer, a gente precisa pensar o que é que as pessoas falam da gente quando a gente não está presente. Essas são as nossas características mais fortes. E aí, para construir uma marca pessoal, então, uma das primeiras dicas aí que a gente já pode anotar é trabalhar as características mais fortes. Sim, fazer uma análise disso. No processo de coaching, eu gosto bastante de utilizar, e sei que vários coaches utilizam isso, a análise SWOT, que é uma ferramenta de gestão, só que a gente pode usar essa ferramenta para gestão de vida, né? Para nossa gestão pessoal, e a nossa marca pessoal passa por isso.
Então, eu tenho que ter consciência quais são minhas oportunidades, quais são meus pontos fortes, né, minhas fraquezas, e quais são as ameaças que eu tenho no mercado também, né? De qualquer forma, a gente está competindo o tempo inteiro com outras pessoas, por exemplo, para entrar numa vaga que a gente tem vontade de ocupar, ou para ser promovido. Então, passa por essa análise. Eu preciso entender, fazer essa minha análise SWOT. Legal, muito bom. Vamos começar aqui com algumas perguntas. Gente, se vocês tiverem algumas perguntas, pode mandar aqui no bate-papo do YouTube e no Slack. No Instagram também pode, mas no Instagram eu vou olhar com um pouquinho de delay. Mas o YouTube e o Slack eu estou olhando agora. E aí a gente vai começar com uma pergunta muito legal, que ela foi feita por mais que uma pessoa. Então, o Bud fez essa pergunta, a Juliana fez essa pergunta, a Thaís também. Eles perguntaram quais são os pontos fortes, né, os pontos importantes para desenvolver a marca pessoal. Quais são as principais coisas que vão ajudar a gente a construir isso, construir uma marca pessoal de sucesso? Sim. E aí, eu pergunto já, como a gente pode definir uma marca pessoal de sucesso, né? Essa maneira correta da gente dizer? Existe marca pessoal de sucesso e marca pessoal de não sucesso, enfim. Na verdade, eu tenho algumas respostas possíveis, né, para isso. Mas, primeiro, passa pelo autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, quais são as minhas características mais marcantes, né? Quais são as minhas inteligências? Uma coisa que é muito importante é a gente entender que inteligência não é uma coisa só, não é só QI, né? Inteligência passa por aspectos emocionais, comportamentais, quais são as competências que eu tenho, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, como é que eu expresso o que eu conheço para outras pessoas. E algo que é muito importante, que apesar de parecer clichê hoje em dia, mas que é muito importante a gente saber sobre o nosso propósito de vida, né? Para que eu vim para esse mundo? O que eu fui, o que eu realmente gosto de fazer, o que é importante para mim, quais são os meus valores, quais são as coisas que eu não abro mão, que são inegociáveis para mim, né? Então é muito importante eu ter consciência disso. E outra coisa que é muito importante, que geralmente as pessoas de muito sucesso têm, é a autenticidade. Então, quando eu sou autêntico, ou seja, quando eu sei de verdade quem eu sou, quais são os meus pontos fortes, minhas características mais marcantes, e eu expresso isso, não tenho medo de expressar isso, porque às vezes a gente tem medo do julgamento dos outros, né? Então, será que o que eu estou dizendo ou o que eu estou falando faz sentido? Ou será que eu não estou sendo bobo, né? Por conta disso? Mas quando eu tenho esse autoconhecimento, eu expresso essas minhas características e as pessoas me respeitam pela minha autenticidade, porque eu estou sendo autêntico. Por exemplo, né, é fácil da gente entender isso quando a gente pensa numa marca, quando essa marca ela realmente comunica aquilo que ela é de verdade, sem tentar enganar o consumidor. A gente acredita nessa marca porque ela está sendo verdadeira. E hoje isso é o que é a tendência de mercado, né? Com a nossa marca pessoal é a mesma coisa. Quando eu sou autêntica, as pessoas acreditam em mim. E elas sabem que eu estou sendo verdadeira. Então, a autenticidade é super importante. Legal, acho que a autenticidade gera empatia, né? E aí, quanto mais empatia a gente conseguir gerar no outro lado, seja a gente marca, pessoa, produto, qualquer coisa do tipo, melhor a gente vai conseguir andar aí junto, porque a outra pessoa vai se identificar, né? O que a gente procura muito no sentido de marca pessoal é identificação também, né? Sim, sim. Pensar, quando a gente pensa num produto, a gente pensa na embalagem, né? A gente pensa no conteúdo, a gente pensa na comunicação. Então, a gente pode olhar para a nossa marca pessoal dessa mesma forma. Qual que é o nosso conteúdo? Qual que é a nossa marca? O que é que a gente comunica, né, com a nossa roupa? O que é que a gente comunica com a nossa expressão, com a nossa fala? Enfim, tudo isso pode ser considerado, deve ser considerado na nossa marca pessoal. Legal. E aí, uma outra pergunta aqui que também veio via Instagram. Essa veio do Isaac. O quão importante é ter uma linha bem conectada de storytelling para construir marca pessoal? Acho que storytelling a gente sempre fala sobre isso, né? Se você quiser falar um pouquinho também storytelling, o que é, para quem não sabe, não ficar perdido. E aí, qual é a importância disso na construção de uma marca pessoal? E acho que não só construção, né? Na comunicação de uma marca pessoal, porque a gente não tem que só construir, a gente tem que saber comunicar ela também. Isso mesmo. O storytelling é uma
é uma técnica de contar histórias, né? Qual é a habilidade que eu tenho em contar a minha história? Então, é muito importante, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, existe uma linha de raciocínio, por exemplo, que Hollywood utiliza, que é conhecida como a jornada do herói. Então, se alguém quiser pesquisar sobre a jornada do herói, é uma dica bem valiosa essa, né? Você pode utilizar essa jornada do herói para contar a sua história. Então, ela tem um início, um meio e um fim, né? Ela tem um início, que é um contexto, o meio, que é o pico, né, que é o ápice da história, e o fim, que é o fechamento, que te deixa alguma mensagem importante. Então, o storytelling, ele ajuda muito na comunicação da sua marca. Que história você está contando para as pessoas? Você está contando uma história triste? Ou você está contando uma história de sucesso? Porque todo mundo tem histórias tristes e histórias de sucesso. Então, qual é a sua habilidade de contar essas histórias? E isso passa pelo treino, né? O quanto eu treino contar a minha história. Eu não posso só esperar um momento de contar a minha história para o investidor ou para num processo seletivo. Mas eu preciso fazer esse treino na frente do espelho, para pessoas que me conhecem, né, que podem me dar feedbacks sinceros. Então, é muito importante, sim. O storytelling vale super a pena conhecer mais a respeito. Ai, desculpa. Imagina. Dentro do storytelling, quando a gente está contando nossa história, fazendo um pitch, a gente também fala dos pontos negativos, né? Do que aconteceu na nossa vida que não foi tão bom, mas que ainda assim ajudou a gente a construir onde a gente chegou agora, ou ajudou a gente a desenvolver características importantes. Então, eu posso dizer, eu tô certa se eu disser que o que não foi tão bom também faz parte da minha marca pessoal? Como a gente trabalha o que não foi tão bom dentro da marca pessoal. Sim, bem lembrado. Isso também tem a ver com aquela outra famosa pergunta, né, que ainda insistem em fazer em processos seletivos, que é quais são os seus pontos fracos, né? Não é uma pergunta ainda mais tão comum, mas ainda tem empresas e recrutadores que fazem essa pergunta. E todo mundo tem ponto fraco, né? Ou que eu gosto de chamar de pontos de desenvolvimento, né? De oportunidades de desenvolvimento. O ponto se todo mundo tem, qual que é a diferença, então, das pessoas? É o que eu faço a respeito disso. Então, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Vou dar um exemplo do que geralmente as pessoas fazem. A ansiedade, ela tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto negativo é a ansiedade que não me deixa fazer nada. Eu fico tão ansiosa que eu não consigo sair do lugar, eu travo. Ou eu me atrapalho toda, eu meto os pés pelas mãos. Agora, tem a ansiedade que, se ela for bem utilizada, ela me impulsiona para a ação. Ela me leva para executar as coisas que eu realmente acredito que eu devo fazer. Agora, outro ponto muito importante é dizer o que é que você faz a respeito, o que é que a ansiedade te ensinou, né? O que essa dificuldade te ensina no seu dia a dia? Te ensina que você precisa ser mais atencioso, né? Mais atento às coisas que você sente, às suas emoções. Te ensina que você precisa, não sei, praticar uma atividade física. Então, quais são os ganhos que essa oportunidade de desenvolvimento te traz? E isso muda completamente a sua forma de expressar, né, esse ponto fraco, digamos assim. Boa. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui também, que veio do nosso Slack, que a Tata falou que ela até sabe contar as histórias dela por escrito, mas que ela tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso quando chega na entrevista presencial, quando chega no Skype, enfim, numa dinâmica onde ela tem que contar isso para alguém cara a cara. Tem alguma dica para ajudar ela? O teste do espelho é muito importante, né? Eu acho que treinar isso no espelho, de verdade, isso funciona. Acredito também que fazer isso em ambientes seguros, então, em salas de aula onde você conhece as pessoas, com professores que podem te dar feedbacks honestos, né, sobre a sua performance, amigos que também tenham esse mesmo interesse, né? Mas é importante treinar, tudo na vida é importante treinar. A gente não pode fazer as coisas na surpresa, né? Quando chega aquele momento que, de repente, por exemplo, num pitch, é super importante que você consiga contar a sua história num tempo muito breve, né? Ou numa entrevista, numa apresentação, numa dinâmica de grupo. Mas se você não treinar isso antes, a chance de você errar é muito grande. E o Dalvan perguntou aqui no nosso YouTube, gente, quem está assistindo a gente ao vivo pode mandar pergunta, tá? No chat do YouTube que a gente vai vendo aqui respondendo. Ele perguntou qual é o tempo ideal para um storytelling, se existe limite. Eu acho que ele está querendo dizer não só de storytelling, mas do pitch, né? Do que a gente vai souber contar a nossa história. Tudo depende, né? A gente tem desde um pitch de elevador,
né? Que é o tempo que a gente costuma dizer, né? Se você encontra uma pessoa super importante que pode, né, definir a sua vida e você tem só o tempo do térreo até o quinto andar para falar com ela, é só aquele tempo que você tem para contar a sua história. E aí você precisa treinar qual é o ponto mais importante da sua história para apresentar para essa pessoa, para esse investidor ou para um executivo, enfim, né? Alguém importante que pode te ajudar na sua carreira. Isso depende muito também. Por exemplo, num processo seletivo, numa dinâmica de grupo, geralmente tem o tempo estipulado para cada pessoa falar numa apresentação. E isso passa, às vezes, por 5 minutos, 3 minutos, e eu garanto que é tempo suficiente para você contar a sua história. Garanto. Eu acho que se a gente souber organizar direitinho, dá para falar de todos os detalhes sem prolongar muito e sem deixar nada passar, né? Indo direto ao ponto. A Carol perguntou aqui pra gente, melhoras Carol, hashtag melhoras Carol. Ela perguntou aqui se o planejamento de carreira tem uma grande relação com personal branding. Muita. Eu geralmente digo que a gente precisa saber para onde a gente está indo, mesmo que a gente tenha que fazer alterações de rota no meio do caminho, né? Então, é claro que nenhum planejamento ele é 100%, ele vai ser seguido 100% à risca, porque acontecem eventos ao longo da vida que a gente fala, isso não está fazendo muito sentido para mim, então eu quero fazer uma alteração. Mas é muito importante ter o planejamento, saber qual é a sua meta de carreira, o que faz sentido para você, qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar, ou onde você quer empreender, se você tiver, né, um perfil empreendedor. É muito importante ter esse norte. E aí, a Thaís perguntou para a gente aqui no Instagram, qual é a diferença entre marketing pessoal e personal branding? Existe uma diferença? E se qual é? Na verdade, o personal branding é uma nova nomenclatura, né, de marketing pessoal, de marca pessoal. E também eu, inclusive, utilizo um Canvas, que vocês podem também dar um Google aí e procura o Canvas de personal branding. É muito legal para você conseguir visualizar quais são os fatores, os aspectos importantes da sua marca e como você expressa isso, quais são os recursos que você pode utilizar para comunicar a sua marca melhor, né, os parceiros que você pode falar, né, para que você tenha uma abertura maior de mercado, enfim. Então, o personal branding é uma forma mais estruturada, que inclusive tem até esse canvas para que você possa construir a sua marca. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Legal, depois eu procuro e aí eu mando para vocês lá no Slack também. E aí você fala um pouquinho de que ferramenta você pode usar e tudo mais. Para a galera que está assistindo a gente, que na maioria das vezes são pessoas que estão na graduação agora ou acabaram de se formar, quais são boas ferramentas você acha para falar de marca pessoal, para expor as qualidades, enfim? Em que momento você acha que a gente faz isso? Usa LinkedIn, não usa? Dá para trabalhar isso dentro do currículo? Né? Como eu falo, consegui construir alguma coisa, já sei um pouco do que eu sou, o que eu tenho que trabalhar. Como eu falo disso? Onde eu falo? Ótimo, boa pergunta. As mídias sociais, elas são ferramentas super legais para isso, mas eu preciso saber usar. Esse é o ponto, né? Então, por exemplo, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, são todas ferramentas muito legais de comunicação de marca pessoal. Mas qual é a marca que eu estou de fato passando? Qual é a imagem que as pessoas têm de mim nessas redes? Eu estou postando os textos que falam daquilo que eu acredito, né? Dos valores que eu tenho. Então, por isso que sempre passa pelo autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou para saber, por exemplo, o que eu posto. Vou dar um exemplo. Será que as coisas que eu posto no LinkedIn são exatamente as mesmas coisas que eu posto no Facebook ou no Instagram? Né? Então, os conteúdos são diferentes, porque as propostas dessas ferramentas são diferentes também. O LinkedIn é super profissional, enquanto que o Facebook é mais informal. Né? Então, eu preciso saber utilizar essa linguagem. A foto que eu utilizo no perfil do Facebook é a mesma foto que eu utilizo no LinkedIn, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa é a nossa imagem, né? Então, digamos que um headhunter está lá procurando um perfil e ele faz uma busca e, de repente, você até tem as características, mas ele abre o seu perfil e ele vê uma foto que não é muito coerente com o perfil. Então, não que ele não vai entrar em contato com você, mas é algo que pode criar uma barreira. Então, é muito importante saber comunicar quem você é pelas redes sociais. E hoje em dia é muito fácil de fazer isso. Só que é muito fácil de errar também.
Então, existe aí um limiar. Sim. E aí você acabou falando um pouquinho de LinkedIn, Facebook. O LinkedIn é uma plataforma de carreira, né? Então a maioria das pessoas que está lá, de fato, vai se comportar de uma maneira mais corporativa, de uma maneira mais séria, compartilhar artigos que tenham a ver com isso. Mas quando a gente está falando em construção de personal branding, olhando para o lado profissional, né? Porque marca pessoal acho que é uma coisa que a gente pode usar não só no lado profissional, mas na vida como um todo, no lado pessoal também. Mas olhando para esse lado profissional agora, as outras plataformas também importam? Então, o Instagram também importa, o Facebook também importa para servir como base, para consolidar aquilo que você construiu no LinkedIn? Ou tudo bem se você expor sua marca pessoal só no LinkedIn e deixar as outras redes para outra coisa? É uma questão um pouco polêmica, né? Que a gente sempre fala disso, de algumas pessoas acham que sim, outras que não. Compartilha com a gente sua opinião. Uma coisa que é muito importante, as redes sociais, elas criaram uma espécie de que eu posso dizer tudo a qualquer custo, em qualquer momento. Será mesmo? Se a gente pensar que a rede social, na verdade, é só uma plataforma que eu me expresso, mas que também poderia ser na vida real, no dia a dia. Então, será que se fosse com uma pessoa na minha frente, eu falaria exatamente dessa mesma forma? Né? Então, é muito importante fazer essa reflexão. Muitos recrutadores e investidores, eles olham tanto o LinkedIn quanto as outras redes, né? Então, eles vão buscar... Só para você ter uma ideia, hoje já existem empresas que demitem funcionários por conta das postagens no Facebook, por exemplo, né? Isso é muito... A gente já vê isso acontecendo com uma certa frequência. Então, é muito importante que a gente entenda quem nós somos para que a gente possa realmente expressar. Será que as redes sociais são realmente um lugar de desabafo? Né? Que eu posso falar qualquer coisa? Então, o que é que eu estou comunicando com isso? Não é que eu não posso ser quem eu sou, mas eu preciso saber comunicar quem eu sou. Isso é muito importante. Legal. O Bud perguntou no nosso Instagram também se é possível desenvolver a marca pessoal sozinho. Você até falou que você faz trabalho de coach, aí desenvolve marca não só de pessoas, mas de empresas. Mas ele queria saber, sozinho, sem usar um coach, eu consigo fazer isso? Como, né? Como a gente faz? Com essas dicas que eu estou dando, já é um bom caminho, né? Então, fazer uma análise SWOT pessoal, fazer um personal branding utilizando esse canvas é muito bacana. De repente, fazendo um curso de storytelling para ganhar essa consciência da nossa história e como contar essa história, como comunicar essa história. Para quem quer ir mais além, fazer, né, de repente, uma consultoria de imagem, pesquisar mesmo, né? Hoje a gente tem muita coisa disponível, mas eu entendo que um processo de coaching ele é mais rápido e mais efetivo, né? Então, é super importante que eu compreenda qual é o tempo que eu tenho. Se eu tiver muito tempo, eu consigo, sim, como autodidata, aprender a como fazer esse processo. Agora, se eu preciso de algo mais rápido, um processo de coaching, em 10 sessões, você consegue resolver isso. O Jefferson perguntou aqui para a gente também como fazer personal branding, como falar de você estabelecer uma marca pessoal sem parecer que está fazendo autopromoção. Sem não é nada modesto. Sendo autêntico. Essa é a verdade, assim, né? Sobre isso. Se eu tenho autenticidade, as pessoas vão perceber que eu estou sendo eu, né? Que eu não estou forçando a barra, que eu não estou dizendo nada além daquilo que eu sou de verdade. Então, a autenticidade é muito importante. Eu comunicar aquilo que eu sou. Tanto que quando a gente pensa, por exemplo, hoje nos influenciadores digitais, qualquer influenciador digital, né? Os que têm mais sucesso são os mais autênticos. Percebam isso. Então, isso significa que se eu expressar quem eu sou de forma autêntica, obviamente, né? De forma inteligente emocionalmente, que isso é super importante, sabendo o que falar e como falar, mas sendo autêntico, então eu estou expressando de forma que ninguém vai duvidar de mim. As pessoas vão acreditar. Você falou de influenciadora, a Larissa tinha feito também uma pergunta muito legal no nosso Instagram, que como eu viro um influenciador dentro da área que eu quero falar, trabalhando personal branding? Trabalhar personal branding é o primeiro passo para ser influenciador em um assunto, para ser referência em algum assunto? Eu não sei se é o primeiro passo, mas é algo que faz parte disso, né? Saber quais são as suas características mais marcantes. Então, ter essa consciência de quem você é, né? De fazer esse exercício de autoconhecimento, buscar ajuda, se necessário, para alguém te ajudar a encontrar essas respostas que já são suas, elas já estão aí dentro, só precisa colocar para fora, né?
e ser um influenciador naquilo que você acredita, num assunto que você acredita. Não em algo que está só na moda, mas um assunto que faz realmente seu coração vibrar, sabe? Assim, isso é bem importante. Eu acho que quando a gente. Isso para tudo, né? Quando a gente comunica coisas que a gente acredita, fica muito mais fácil. Não só saber como fazer essa comunicação e fazer essa comunicação, mas também sustentar ela, né? Porque a gente tem que sustentar, dar a base para aquilo que a gente fala. Justamente para não ser algo fake, né? Exatamente. E aí o Dalvan perguntou de novo aqui sobre. Ele perguntou assim: falar sobre política, futebol e religião é ruim nas redes sociais? Falar sobre isso em Facebook, por exemplo, pode ser prejudicial para nossa marca pessoal? De novo, depende de como você comunica isso. Né? A gente percebe que tem algumas pessoas que falam sobre esses assuntos de forma muito agressiva, né? Querendo agredir o outro lado que não concorda com aquilo que você pensa. E todo mundo tem um ponto de vista sobre as coisas, e é muito importante respeitar os pontos de vista. Você pode sim comunicar o que você acredita, mesmo que seja futebol, religião ou política, mas desde que você respeite as outras opiniões também, não tem nenhum problema. E aí eu te pergunto nesse caso, às vezes é melhor se omitir ou não? Porque às vezes quando a gente não fala nada sobre futebol, religião e política, às vezes a gente está se omitindo. E aí, o que é melhor para a construção de uma marca ou depende da marca que você quer construir? Boa, depende da marca que você quer construir. Se isso faz diferença para sua marca, faça essa pergunta para você mesmo. Se eu comunicar sobre esse assunto, isso vai fazer diferença sobre aquilo que eu sou, ou sobre aquilo que eu quero expressar, sobre o que eu quero comunicar? Se não fizer nenhuma diferença, então não faça, né? Ou se fizer uma diferença para pior, muito menos. É melhor não fazer. É melhor não fazer, né? Agora, se você vai comunicar e isso vai acrescentar para a vida das pessoas de alguma forma, vai trazer mais clareza, mais lucidez e vai fortalecer quem você é dentro desse universo, tudo bem. A Bruna mandou para mim aqui no Slack ela já sabe o que é muito bom nela, mas como ela decide de todas as características que ela tem que são boas e todas as que tem que melhorar, as que ela mais vai trabalhar dentro da marca pessoal. Como ela decide qual vai ser a característica que vai marcar a Bruna para processos seletivos ou para a carreira? É importante pensar quais são os valores. É Bruna, né? Isso. É muito importante, Bruna, você pensar quais são os seus valores, né? Quais são as coisas que você não abre mão e quais são os seus objetivos de vida, de carreira, por exemplo. Como a gente já está dizendo sobre marca pessoal, ela não é uma coisa que é importante só para o meu trabalho. Ela é importante para a minha vida como um todo, para as minhas relações. Então, quem são as pessoas que eu quero aproximar, né, que eu quero atrair para a minha vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Então, a minha marca diz muito sobre isso. E se você tem muitas características marcantes, ótimo. Faça bom uso delas, né? O ponto é como você comunica essas características. Então, é super importante você estabelecer que características são essas. E outra coisa que é importante, pedir feedback para as pessoas. Peça feedback para quem você considera que vai ser realmente honesto com você. Não quem vai ficar te bajulando, passando a mão na sua cabeça, ou aquelas pessoas que criticam e julgam demais. Mas quem realmente pode te falar a verdade sobre quem você é. E aí eu já te pergunto, como é que eu uso o feedback? Então, pedir feedback para alguém. Aí a pessoa me falou, eu acho que isso é muito bom, isso que é muito ruim. Como eu uso esse feedback para construir a minha marca pessoal? Como eu coloco isso lá dentro? Eu coloco isso como uma visão de outras pessoas, ou eu incorporo isso na minha visão? Não sei, como a gente faz? É importante não rebater os feedbacks, sabe? Uma dica que eu sempre dou quando a gente pede feedback para alguém que a gente confia, de preferência, e dormir com isso, sabe? Vai, coloca no seu travesseiro essa ideia, dorme, digere, e no dia seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre o feedback que te deram, pergunte, né, para você tirar essas dúvidas, mas jamais, tipo, eu não concordo, porque é um feedback, você não tem que concordar ou não. Você tem que pensar a respeito dele e tentar entender onde é que aquilo se encaixa melhor na sua vida. E aí sim, a partir disso, você incorpora isso ou não. De que ponto de vista? As características que são mais fortes, que são mais positivas, você pensa a respeito delas e pensa, nossa, realmente faz sentido, eu tenho essas características. Aquelas que não são tão boas assim, como é que você pode ser melhor? Que imagem que você está passando que a pessoa está entendendo que você... essa pessoa é arrogante, por exemplo. Qual é a imagem que você está passando que está dizendo que você é arrogante?
E como melhorar isso, né? Daí acho que aí lá na frente, acho que quando você já estiver fazendo alguma ação para melhorar, isso pode até entrar num ponto, né? Tipo, de certa vez recebi um feedback de que eu era assim, assim, assado, e aí fui melhorar de X, Y, Z jeitos. Exatamente, exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui da Franciele. Gente, a gente está entrando nos nossos últimos 10 minutinhos. Passou rápido, mas já foi meia hora de papo. E aí a Franciele... Então, assim, se vocês quiserem, mandem as últimas perguntas lá no Slack e aqui no YouTube. E a Franciele perguntou para a gente assim... numa sociedade onde todo mundo interage o tempo todo via rede social, as pessoas que não publicam muito, elas são mal vistas pelos recrutadores? Na verdade, não é ruim, né? De novo, o que eu estou comunicando? Por menos que eu comunique, o que é que eu comunico? Qual é a qualidade daquilo que eu comunico? Isso é super importante. Isso é coerente com quem eu sou, né? Com aquilo que eu sou de verdade. E mais importante do que isso é o presencial, né? Porque no final das contas, por exemplo, num processo seletivo, o recrutador ele vai falar com você. Então, é importante saber o que você vai comunicar para o recrutador, ou para o headhunter, ou para o investidor. Isso é mais importante do que, por exemplo, uma rede social. Mas a rede social, ela não, talvez não te impeça de chegar lá no momento de falar com o recrutador? Por você não postar? Talvez se ele não vê nada na sua rede, isso não vai fazer com que ele queira falar menos com você do que com uma pessoa que tem um conteúdo na rede do qual ele gostou? Não, o documento mais importante para isso é o currículo. Esse sim precisa ser impecável. Então, eu posso passar um modelo para você passar para o pessoal, inclusive, um modelo de currículo, né, que é meio padrão, assim, que a maioria dos RHs e das consultorias utilizam, mas é super importante você ter um currículo atualizado e que comunique os resultados que você já deu, né, ou as suas competências. Isso sim é o mais importante do que, por exemplo, uma rede social. Então, eu posso dizer que construir um bom currículo, construir um bom perfil, também faz parte da construção da marca pessoal, né? Não é um trabalho só que você tem que fazer internamente, a nível de pitch, mas também a nível das ferramentas mais comuns que a gente já conhece. Sim, o currículo, hoje existem várias formas, dependendo da sua área de atuação, ele pode ser super criativo. Por exemplo, quem trabalha com publicidade, propaganda, marketing, ele pode ser um currículo super criativo. O fato é que, por incrível que pareça, um recrutador ele leva poucos segundos para analisar um currículo. Se esse currículo ele não conseguir comunicar as competências que você tem, os resultados que você já deu na sua carreira, a chance dele ser descartado é muito grande. Então, é muito importante que esse currículo ele seja conciso, direto, assertivo e coerente com a sua carreira, com a sua realidade profissional. Eu acho que só disso já deu para entender que não rola mentir no currículo, né, galera? Gente, tem que estar intacta em todos os lugares, coerente em todos os lugares. Exatamente. Não adianta, por exemplo, você dizer que fala inglês avançado se seu inglês é intermediário. E aí, eu acho que eu entro numa outra questão, né? Que eu acho que, na verdade, é mais um pensamento que acho que você vai me ajudar a confirmar ou não. Quando você fala, por exemplo, que você é muito mestre do inglês ou mestre do Excel, ou então, para quem tem vaga de tecnologia, programa em avançado, mesmo sendo coisas boas, se elas não forem verdade, você está destruindo sua marca pessoal e não o contrário, né? Sim, porque não é verdade, não é autêntico. Então, uma hora ou outra, isso vai cair por terra e isso vai ter um peso muito grande na sua carreira, né? Isso pode ter um peso muito grande na sua carreira se, por exemplo, num processo seletivo, mesmo que você consiga, digamos que burlar isso, né? Mas lá na hora em que você for realmente atuar, você vai perder a oportunidade, né? E aí a Lucinéia perguntou aqui pra gente no YouTube: se currículo com foto é recomendado? Não é necessário, a não ser que o solicitante peça que você mande com foto. Mas isso é muito. Não se usa mais. Então, não é necessário o currículo com foto. E aquele vídeo preview que a gente faz, falando um pouquinho da gente e tudo mais, ele também é uma boa para expressar a marca pessoal, mesmo antes de estar na dinâmica, antes de estar na entrevista? E isso está sendo usado cada vez mais pelas empresas, né? Então é muito comum, manda um vídeo para mim de 15 segundos, pelo WhatsApp mesmo, com uma apresentação breve sua.
Isso é super importante, você ter clareza da sua marca pessoal para fazer um vídeo como esse, por exemplo. E isso vai aumentar, né? As plataformas, elas estão usando isso cada vez mais. A gente tem vídeo preview lá no Beta. Quem ainda não fez, por favor, faça, porque ele, assim como todos os outros critérios de preenchimento de perfil na plataforma, vão ser um dos critérios usados para chamar para o evento ao vivo. Afinal, a gente vai ter contato com um monte de gente legal, um monte de coaching, empresa legal, e eles querem saber quem vocês são, o que vocês fazem, do que vocês gostam. Então, preencher o perfil de vocês lá no Beta é super importante para a gente conseguir isso. Para fechar, eu queria que você desse para a gente. Bom, vimos que marca pessoal é importante, que a gente tem que se conhecer muito bem para construir ela. E aí eu espero que a galera que está no BCE já esteja construindo isso, afinal, estamos há 2 semanas, quase 3, falando desse tema. Quais são os primeiros passos? Sair desse webinar, sair da transmissão ao vivo, o que eu faço agora para conseguir melhorar minha marca, construir minha marca, começar a trabalhar nisso, né? Quais são os primeiros passos aí para a gente dar? É super importante saber, buscar esse autoconhecimento. Então, usar, por exemplo, a ferramenta de análise SWOT ou uma ferramenta parecida com essa, que você consiga ter clareza dos seus pontos fortes e fracos, das suas oportunidades, né? E fraquezas. Outra coisa que é importante, existem vários testes que muita gente faz dentro das empresas, né? Testes de perfil, como o DISC, MBTI, Hogan, então, enfim, existem vários testes que eles dão um relatório muito interessante de quem você é. E entender isso é muito importante para você poder comunicar a sua marca pessoal. Esses testes, eles já te dão um relatório muito fiel, né, das suas características. E que não existe nesse aspecto nada positivo ou negativo, mas aquilo que você é e ponto. E como é que você vai comunicar isso? Elaborar um bom currículo é super importante para que você possa comunicar também as suas competências e comunicar de forma documental, né, as suas competências e os seus resultados profissionais. Que mais? Ter clareza do seu propósito, entender, né, qual é a sua missão de vida, e onde você é autêntico de verdade, onde você está realmente sendo autêntico e não fazendo algo que alguém disse para você que você deveria fazer. E eu acho que é importante, né, salientar que o autoconhecimento e a construção de marca pessoal, primeiro, que é um caminho sem volta, depois que você começa, você acaba viciando, e segundo, que é constante, né? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer isso agora, fazer um currículo ótimo, uma apresentação ótima e nunca mais revisitar, nunca mais colocar nada lá, porque a gente muda, né? A gente muda o tempo inteiro, então as coisas têm que acompanhar essa mudança. Exatamente. O currículo é um documento e, como qualquer outro documento, ele precisa estar atualizado. Sempre, não é verdade? Então, com todos os nossos documentos, quando eles chegam perto da data de validade, a gente tem que renovar. Currículo é a mesma coisa. Aconteceu qualquer evento na sua vida profissional que você acredita que seja relevante, mesmo que seja, às vezes as pessoas ignoram isso, mas um trabalho voluntário é muito importante colocar no currículo, porque ele me diz, né, por exemplo, se eu sou uma headhunter ou uma consultora, ele me diz quais são as competências que esse profissional tem, inclusive quando ele faz um trabalho voluntário. Então, são coisas super importantes que precisam ser colocadas no currículo. Exatamente. Gente, vamos acabando por aqui. Super obrigada por quem participou, quem fez o esquenta do rolê de sexta-noite aqui com a gente no webinar. Verusca, super obrigada por participar. Espero ter você com a gente aqui mais vezes. Foi ótimo. Acho que deu para a gente construir uma super base da construção da nossa marca pessoal. Eu vou procurar para vocês o que a gente falou aqui do Canvas, mando depois o link do Instituto Seu do Futuro. E acho que é isso, gente. Obrigada, boa noite. Vou deixar vocês se despedir aí também. Desculpem pela queda, a gente vai dar um jeitinho depois de deixar esse vídeo todo na íntegra, para não perder nenhuma resposta, ninguém perder nada. E aí, qualquer coisa, tô no Slack, é só me gritarem por lá. Se despede. Sim, claro, foi um prazer enorme. Nossa, passou super rápido, nem senti. E claro que eu estou sempre disponível, é sempre muito bom fazer esse trabalho. E só uma coisa que eu me lembrei agora, no último Fórum Mundial de Economia, né, que aconteceu em 2018, eles definiram as competências do futuro, do profissional do futuro. E eu acho que é super importante relembrar disso, né? Quem ainda não viu, dá um Google aí para saber quais são as competências do futuro. E todas essas competências, elas estão relacionadas à nossa inteligência emocional, às nossas habilidades comportamentais, o que a gente chama de soft skills.
Então, é super importante também entender quais são essas habilidades comportamentais, né? Quais são essas habilidades humanas que você tem e que são relevantes, porque a partir de agora é isso que o mercado vai focar. Empresas como Apple, Google já estão focando nisso. Até porque a gente sempre fala aqui na plataforma que tem duas coisas, né? Primeiro, que a habilidade técnica é uma coisa que é mais fácil de desenvolver, porque você desenvolve mais rápido. E segundo, que as coisas técnicas hoje em dia, elas mudam muito, né? Então, quando a gente para pensar aqui no marketing, eu sou do marketing do Beta. Aqui no marketing, as coisas dos últimos 3 anos mudaram totalmente. A gente faz marketing de um jeito totalmente diferente. Então, isso a gente vai ter que ter adaptabilidade para desenvolver. Agora, as competências comportamentais são coisas que a gente precisa parar realmente, conhecer e trabalhar a longo prazo. A gente já tem que vir pronto para a empresa, senão fica muito mais complicado. Sim, exatamente. E é isso que diferencia os bons profissionais, são as habilidades comportamentais. Porque as técnicas, por exemplo, os robôs vão fazer no nosso lugar. Agora, já as comportamentais, as habilidades humanas, essas só os seres humanos vão poder fazer mesmo. Exatamente. De novo, super obrigada. Espero ver você aqui mais vezes. Gente, isso vai ficar salvo. Compartilhem com os amigos. Compartilhem o link do BCE com os amigos para a galera se inscrever. Faltam pouquíssimos inscritos lá no nosso Slack para a gente começar a contar os spoilers do evento presencial. E vejo vocês semana que vem. Um beijo.